Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a situação do tratamento do autismo no Brasil. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a inclusão de medicamentos para essa situação no programa Farmácia Popular. E para falar sobre esse assunto, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado novamente pela oportunidade de lhe entrevistar. Primeiro, eu já queria abrir esclarecendo uma dúvida que, inclusive, era uma dúvida minha também. Existem medicamentos para tratar autismo? Primeiro, a minha saudação a todos os telespectadores e a ti, Marcelo. Um prazer estar novamente aqui no Palavra Aberta. Veja bem, é importante dizer que o autismo não tem cura. Não é uma coisa que seja curável, tem e deixa de ter. Não, ele tem tratamento. E aí nessa questão de tratamento é que vem as ações efetivas, porque todo o tratamento pressupõe terapias e, via de regra, medicamentosa. E para isso nós precisamos que essas pessoas que têm o TEA, o transtorno do espectro autista, tenham exatamente estes medicamentos necessários de acordo com a sua peculiaridade, porque são vários níveis, uns mais simples, outros mais avançados, outros, enfim, mais graves, e naturalmente cada um demanda uma ação medicamentosa diferente, inclusive com medicamentos mais caros, com custos mais altos. Via de consequência, as famílias pobres não têm acesso a esse medicamento, e as famílias que têm um pouco mais de condições pesa também, ou seja, é uma dificuldade muito grande. Por isso nós queremos que a farmácia básica tenha esses medicamentos na sua amplitude, do primeiro ao quinto, ou seja, de todos, sobre todos os aspectos, para que essas famílias, então, tenham acesso a esses tratamentos, porque se é verdade que não tem cura, e não tem, tem tratamento. E o tratamento é possível ser feito. Que tipo de sintoma, não é sintoma a palavra adequada, né? Mas que tipo de manifestação ali que poderia ser melhorada com o uso de medicamento? Veja bem, as pessoas têm alguns dificuldades da fala, outra dificuldade de percepção, de audição, às vezes não ouvindo ou ouvindo demais, né? Incomoda. Outra na relação social, falta de atenção. Então são uma série de aspectos e algumas situações mais severas, mais graves. E aí, nesse aspecto, eu até anotei aqui os tipos de medicamentos, para te ter uma ideia, a amplitude. Antipsicóticos, exatamente para aquelas pessoas que possam controlar a agressividade, antidepressivos, né, as pessoas, controle de ansiedade, controle de comportamentos repetitivos. Então tem uma série de situações. Os antidepressivos, os hipnóticos e suplementos também regulam distúrbios, especialmente do sono, né? A pessoa vive uma situação bem diferenciada. Psicóticos estimulantes, que é principalmente o caso de transtorno de deficiência de atenção, né, associados ao TEA. O anticonvulsionantes, eu estou te dando assim que são nomes técnicos para que as pessoas possam compreender, são muitas variantes. Via de consequência, são vários medicamentos. Então, o que nós queremos? Que o poder público disponibilize esses medicamentos. E isso é relativamente novo. Essa questão do autismo é coisa de, vamos dizer assim, 20 anos. É recente, é de ontem. Então, cada dia vai se descobrir mais situações. Cada dia vão descobrir mais ações onde as pessoas vivem dramas pessoais, familiares, muito grandes. E cada dia a ciência também vai evoluir e buscar melhores tratamentos, mais medicamentos. E para isso, então, a ciência avança, o poder público tem que avançar nesse sentido para buscar esses medicamentos para dar o tratamento que essas pessoas precisam. Essa situação do autismo parece que ela realmente está mexendo com a casa, né, deputado? Eu tenho feito várias entrevistas relacionadas a esse tema e a impressão que eu tenho é de que o Congresso Nacional realmente está debruçado em cima dessa questão do autismo, que parece que era um segmento da sociedade um pouco esquecido, mas que agora está sendo mais lembrado. Na verdade, o mundo despertou. Não é só no Brasil, o mundo inteiro. E o que acontece lá fora repercute aqui, ou vice-versa. A Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, as políticas públicas demandaram, né? E, naturalmente, nós estamos agindo, reagindo, interagindo. Eu mesmo ali tenho
um projeto de lei que já foi aprovado, que são as mães atípicas, acolhendo, cuidando de quem cuida, acolhendo quem acolhe, porque, via de regra, quem tem uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência em casa, normalmente a mãe fica sozinha. Os homens, a gente tem que examinar os homens, né? Porque 80% dos casais se separam, o homem vai embora, a mãe fica cuidando do filho, da filha, é pai e mãe. Sabe aquela mãe que são pais, que não abandonam jamais o seu filho ou sua filha e viram chefe de família sem manchetes nos jornais? Esses são os pais, são as mães atípicas. E, naturalmente, essas crianças precisam que o poder público ajude. Essa mãe não consegue tocar sozinha, porque ela tem que trabalhar fora, trazer o alimento para casa, cuidar da criança, né, da menina, do menino, dar o tratamento, levar no médico, enfim, é toda uma situação. Então o poder público tem que fazer a sua parte. Por isso que essa casa, a Câmara dos Deputados, despertou. Eu tenho, acho, uns 20 projetos sobre a questão de autismo, de tratamento, de amparo, de proteção, de acolhimento, de respeito, de educação, porque não é só a família, a sociedade, mas a escola, a educação, a medicina. Então é um conjunto e essa casa tem que regrar, regulamentar e, naturalmente, acolher essas pessoas, fazendo políticas públicas em favor daquelas que têm o transtorno do aspecto autista. Deputado, toda vez na Câmara que a gente fala de algum projeto que possa gerar impacto financeiro, a lei diz que é preciso indicar uma fonte custeadora, né? O senhor tem alguma análise? Há um impacto financeiro grande no fornecimento desses medicamentos? Seria necessário dizer de onde vai sair esse valor? Como é que funcionaria essa parte financeira? Veja bem, dados da ciência e dados também da ONU diz que 1% das pessoas no mundo tem o transtorno do espectro autista. Mais grave, menos grave, mais severo, menos severo, mas é uma quantia bem expressiva. E todos, a princípio, todos têm tratamento. A gente sabe que tem coisas na vida que tem valor e tem coisas que tem preço. Agora, o que tem valor não tem preço. Então, esta é uma causa que não tem um preço. Ela está no conjunto da obra, porque uma pessoa que, se não for devidamente tratada em função da sua situação do aspecto autista, ela vai gerar um custo muito maior, porque depois vai demandar internação, vai demandar ações muito mais pesada, com maior custo para o poder público. Eu diria assim, como a minha mãe me ensinou e ela aprendeu com a minha avó e me repassou, que o melhor remédio é prevenir. E é melhor prevenir do que remediar. Então, estes remédios, essa ação medicamentosa é um custo muito aquém, por ser preventiva, do que aquilo que seria uma demanda no sentido de tratar como doença, tratar uma evolução daquela situação, uma internação, enfim, um tratamento mais prolongado. Por isso que o custo ele está absorvido dentro do Sistema Único de Saúde, perfeitamente possível, e eu diria assim, é uma atitude que vai gerar, inclusive, em vez de gasto, uma economia para o próprio SUS. E não parece ser medicamentos tão caros também, não é nada de altíssimo valor, digamos assim, né? Pelo menos esses que o senhor citou. Não. Inclusive, hoje já existe na farmácia básica uma série de medicamentos, mas na medida que vai se diagnosticando, vai se identificando as variáveis do aspecto autista, os níveis, né? Também os medicamentos vão se sofisticando. A ciência vai pesquisando, a ciência vai avançando e cada vez trazem medicamentos mais novos, com melhores resultados, com melhor aproveitamento, enfim, com respostas mais positivas. Via de consequência, a gente sabe que eles vão aumentando o custo, mas será muito menor do que uma eventual internação em função de não ter esse medicamento que é contínuo, que é permanente e que nós temos que incorporar isso no cotidiano, porque a ciência está avançando, né? O comportamento humano tem que compreender e nós da política temos que dar as condições para que essas famílias, essas crianças, essas pessoas que têm o aspecto autista tenham o amparo e a proteção do Estado e do poder público. Deputado, nosso programa está chegando ao final, quero agradecer pela entrevista. O projeto está apenas iniciando a sua tramitação, né? 4436 de 2024, para quem quiser mais informações, 4436, PL, né, de 2024. Desejo sorte na tramitação do projeto e já deixo um convite para o senhor retornar quando tiver virado lei, para explicar para a gente os efeitos. Muito obrigado. E vai ser breve, se Deus quiser. Aliás, ele já foi aprovado na Comissão das Pessoas com Deficiência. Eu quero aqui saudar o deputado Léo Prates,
que foi o relator, e já conseguimos aprovação na primeira etapa. São 3 etapas. A primeira já foi. E eu tenho convicção que em breve nós vamos ter uma lei dando exatamente a garantia e a proteção que as pessoas precisam para ter os medicamentos necessários para o tratamento fundamental para os nossos autistas. Rio Grande afora, Brasil adentro. Gratidão. Obrigado, deputado. E para você que está nos assistindo pela TV, muito obrigado pela sua audiência. E você que está nos vendo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.